António José Seguro, nascido em 1962 no interior do nosso país, em Penamacor, é uma figura com várias décadas de presença na vida política portuguesa. É licenciado em Relações Internacionais pela Universidade Autónoma de Lisboa e mestre em Ciência Política pelo ISCTE. O seu vasto percurso político inclui ter sido secretário-geral do Partido Socialista entre 2011 e 2014, líder parlamentar do PS, deputado à Assembleia da República em diversas legislaturas, eurodeputado do Parlamento Europeu, secretário de Estado da Juventude e ministro adjunto do Primeiro-Ministro. Paralelamente à sua atividade política, é professor auxiliar da Universidade Autónoma de Lisboa e no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da Universidade de Lisboa. Afirmou num debate recente, e passo a citar, as eleições presidenciais são expressão da vontade individual dos candidatos. Gostava, pois, de o questionar sobre a sua vontade e motivações. O que é que o motivou a dar este passo, no caso de se afirmar como candidato presidencial? Em primeiro lugar, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui com o João e com o Francisco, podemos conversar. É assim, eu olhei para o país e a certa altura vi coisas que eu não gosto. Vejo um Estado a abrir muitas fendas, uma sociedade a deslaçar, a política a não dar às pessoas aquilo que elas precisam, designadamente no acesso à habitação, no acesso à saúde, e vi uma geração, que é a vossa geração, a estar cada vez mais bloqueada. Explique-me. As vossas famílias e o Estado fazem um esforço na vossa formação, mas depois as oportunidades de emprego não são adequadas ao esforço que fizeram e às competências que assumiram. Aliás, uma parte deles vão para fora do nosso país trabalhar, quando nós precisamos de rejuvenescer a nossa população. Depois, querem sair de casa dos pais e não há dinheiro para arrendar uma casa, não há dinheiro para fazer um empréstimo ao banco para comprarem uma habitação. Aliás, os jovens portugueses são dos que mais tarde saem de casa dos pais. E se quisermos ver isto numa perspectiva a longo prazo, mesmo se fizerem já cálculos em relação à vossa reforma, aquilo que se estima é que a reforma corresponda a 60% do último salário. Portanto, imaginem que ganham 2.000 euros quando chegarem à reforma e terão 1.200 euros de reforma. Portanto, verdadeiramente, a vossa geração é a geração bloqueada, encalhada. Quer dizer, eu quando tinha a vossa idade, a democracia estava a florescer, Portugal estava integrado na União Europeia, o futuro era uma avenida enorme, era uma coisa fantástica. Portanto, quando eu vinha aqui à Via Latina dançar à noite, não é? Que era aqui neste mesmo espaço, as minhas preocupações eram outras completamente diferentes do que são hoje as vossas. Portanto, vocês hoje estão num beco, numa estrada estreita. E eu tenho jovens da vossa idade, tenho filhos, perdão, da vossa idade, e portanto disse, eu só tenho duas opções. Uma foi que é sentado no sofá, a gozar ali a praia da Foz do Arelho, a ir às vinhas de Penamacor, dar aulas a Lisboa, que gosto imenso. Outra coisa é fazer alguma coisa pelo meu país e pela vossa geração. Esta é a razão pela qual aqui estou. Fugindo mais para o tema da saúde, assim como no debate do dia 18 de novembro com André Ventura, a presença de imigrantes é frequentemente utilizada como explicação imediata para as falhas do SNS. Como entende a integração de imigrantes no sistema e como responde às narrativas que os responsabilizam? É muito simples. A nossa economia, como está estruturada, precisa de mão de obra. A mão de obra não existe em Portugal, ou uma parte dela não existe em Portugal, tem que vir de fora. Portanto, nós temos que organizar a entrada de imigrantes, temos que regular essa entrada, mas também temos que regular o acolhimento e a integração. Os imigrantes vêm ajudar ao desenvolvimento da nossa economia. Naturalmente, eles vêm à procura de uma vida melhor, como aconteceu com muitos portugueses na década de 60 e de 70 do ano passado, e agora também está a acontecer com os jovens portugueses que deviam ficar cá. Portanto, isso é bom para a economia. Hoje 40% dos trabalhadores na agricultura são imigrantes. É bom para a segurança social. Só o ano passado a contribuição dos imigrantes foi de 2,3 mil milhões de euros. Portanto, muito das pensões que estão a ser pagas já é com o dinheiro desses imigrantes. Agora, nós temos é que limitar os impactos, porventura negativos, que decorram de haver bastante gente que vem de um momento para o nosso país. Mas para mim é muito claro, a Constituição aplica-se a todos. As regras aplicam-se a todas. As leis aplicam-se a todos. E se há alguém que contribui com os seus impostos para o nosso orçamento de Estado, também deve ter, caso necessite, de acesso aos cuidados de saúde. Deixe-me só acrescentar que, ocupando o cargo de Presidente da República, sabendo que não governa diretamente o SNS, que instrumentos em concreto pretende usar para forçar mudanças no Sistema Nacional de Saúde?
2 instrumentos. Primeiro instrumento, eu reúno todas as quintas-feiras com o Primeiro-Ministro. Portanto, o Primeiro-Ministro todas as quintas-feiras vai a Belém. Há 2 possibilidades. Uma é, Sr. Primeiro-Ministro, como é que está? Como é que correu? Como é que foi esta semana? Isto correu... Quer dizer, uma coisa é uma conversa, outra coisa é uma reunião de trabalho. Há uma agenda com pontos concretos, com avaliação e com respostas concretas aos problemas das pessoas. Eu opto claramente pela segunda. Outra questão tem a ver com a prioridade. Eu já defini que todos os anos do meu mandato, se era merecer a confiança dos portugueses, haverá uma causa da presidência. A primeira causa é saúde para todos. Então o que é que eu quero? Eu quero juntar e sentar os partidos políticos todos, o governo, os principais atores e dizer-nos: há necessidade de responder aos problemas dos portugueses, que eles estão a ter dificuldades em aceder aos cuidados de saúde. Para marcar consultas, para cirurgias, para urgências, várias situações. Os senhores não são capazes de se entender e elaborar um plano a 5, 10 anos que resolva as causas destas dificuldades? Um exemplo. Nós precisamos de atrair bons profissionais, bons médicos, bons enfermeiros. Aquilo que ganha um enfermeiro, por exemplo, no início de carreira, em Lisboa, com um salário de 1.200 euros, não dá para viver em Lisboa, porque as casas estão a um preço inflacionado, porque o custo de vida está a um preço inflacionado. Portanto, se nós queremos tratar bem as pessoas no Serviço Nacional de Saúde, temos que começar por tratar bem os profissionais. Os médicos, os enfermeiros, o pessoal auxiliar. Nós precisamos disso. Ainda há pouco estive reunido com a administração do hospital aqui em Coimbra. E eles dizem que há muita rotação. Porquê? Porque há outros empregos que não têm tanta exigência emocional, que não fazem turnos, que não fazem noites, que não trabalham aos fins de semana e que ganham praticamente o mesmo. Mas tem alguma proposta para esses empregos? Não, isso significa que tem que haver melhor remuneração dos médicos, dos enfermeiros, do pessoal técnico, do pessoal auxiliar, todas as pessoas que trabalham nas unidades de saúde. Isso para mim é crucial. Podem dizer, mas onde é que se vai buscar o dinheiro? Numa melhor organização e numa melhor gestão dos recursos de saúde que nós temos no nosso país. Há muito desperdício na área do SNS. Precisa de se organizar melhor. E há bons exemplos, como aqui em Coimbra, como também no Amadora Sintra, em algumas dimensões desses hospitais. Portanto, há soluções. É preciso coragem política para fazer. Penso que ficou clara essa intenção. Se calhar passando para a defesa, recentemente o Ministro da Defesa fez um anúncio relativo a um investimento de cerca de 5 mil milhões de euros, um dos maiores investimentos de sempre na defesa em Portugal, envolvendo inclusive a instalação de uma fábrica de blindados no país. Enquanto o Presidente da República, Comandante Supremo das Forças Armadas, o que é que tem a dizer relativamente ao investimento desta magnitude? Será adequado ao contexto diurno? Em primeiro lugar, o dinheiro que vai para a defesa. Nós, de um momento para o outro, criou-se a ideia que era preciso que os países membros da NATO gastassem 5% em despesa de defesa. 5% é muito dinheiro, lá nas voltas de 13 mil milhões de euros. Para terem uma noção de grandeza e de comparação, o dinheiro que vai para o Serviço Nacional de Saúde anda na ordem dos 17 mil milhões de euros. Portanto, estamos a falar de muito dinheiro. E, sobretudo, porque neste momento nós não gastamos sequer 2%. Primeira pergunta, porquê é que é preciso gastar 5%? E não é 4% ou não é 3%? Quer dizer, quem é que definiu qual é a evidência científica de ser 5%? Foi o Sr. Trump. Ora, eu percebo. O que é que o Trump fez como conta? Uma coisa muito simples. Eu é que tenho o armamento, se vos obrigar a gastar mais defesa, quer dizer que eu vou vender mais coisas para a Europa e vocês compram para mim. Ora, isto é uma tolice, salvo melhor opinião. Portanto, o que é que nós temos que fazer? Primeiro, antes de gastar mais, é gastar melhor aquilo que gastamos. Dou só um dado. Em 2023, os países da União Europeia, mais o Reino Unido e mais a Noruega, gastaram em conjunto quase 3 vezes mais do que a Rússia gastou em defesa. Portanto, a pergunta que eu faço é, com o mesmo dinheiro conseguimos gastar melhor? O que é que isso significa? Em vez de cada Estado-membro europeu ter um seu helicóptero, um submarino, um carro de combate, nós podemos ter 2 ou 3 modelos que sirvam para todas as Forças Armadas. Até em termos de teatro de operação, é muito melhor. Logo aí ganhamos em economia de escala. Segundo, não é comprar americano, é comprar europeu. E para comprar europeu, o que é que nós temos que fazer? De investir, de fazer um investimento em inovação e em tecnologia. Por exemplo, Portugal neste momento está a discutir se compra os próximos caças, os F-36, para os Estados Unidos.
Mas a França também tem uma proposta para vender a Portugal. A Suécia também tem uma proposta para vender a Portugal. Portanto, o que a Europa tem que fazer é comprar europeu. Então isso significa fazer, e essa é a terceira dimensão da minha resposta, um sistema científico europeu, ancorado em sistemas científicos nacionais, onde o investimento seja em tecnologia nova, que sirva para equipamento militar, mas também sirva para a aplicação na economia. Por exemplo, nós temos das empresas vanguardistas a nível mundial em drones. Bem, o drone tanto serve para um teatro de guerra como serve para um teatro de vigilância de incêndios. Ou setores tradicionais, como os têxteis ou como o calçado. Quer dizer, o calçado tanto dá para fazer este sapato como uma bota militar. Tanto dá para fazer este casaco ou esta camisa como para fardamento ou para como coletes antibalísticas. O que nós temos que ter é inteligência e não gastar por gastar. Devemos ter visão estratégica, devemos aproveitar a inteligência nacional, devemos aproveitar as nossas empresas. Portanto, eu vejo um investimento em defesa como uma oportunidade para a nossa economia, mas também para a Europa ganhar autonomia estratégica em relação aos Estados Unidos. Eu não defendo que nós devamos acabar com as relações com os Estados Unidos, nada disso, pelo contrário. Não podemos é ficar dependentes. Sobretudo quando os Estados Unidos de vez em quando dão-lhe um vape e aquilo muda de orientação. No passado dia 3 de dezembro, no debate com Luís Marques Mendes, o candidato oponente referiu haver semelhanças entre os dois, tendo sido duas delas a democracia e a moderação. Além disso, o mesmo apontou que a grande diferença seria o ativismo, provocando, dizendo que António José Seguro é menos ativo. Luís Marques Mendes recentemente afirmou ser o único candidato a oferecer a inclusão de um jovem no Conselho de Estado. Tendo em conta que o acesso ao ensino superior tem sido cada vez mais bloqueado por um elevado custo à habitação e pelos congelamentos das propinas, gostaria de saber o que acha da proposta apontada por Luís Marques Mendes e que propostas ativas tem para os jovens e o que tenciona fazer como Presidente da República para os agarrar ao nosso país. Bem, primeiro são três questões, não é? A questão de quem é que é mais ativo. Eu estive a pensar, desafiá-lo por uma corrida. Aqui podia ser que saímos aqui da Praça da República, dávamos aí uma volta. Mas quer dizer, quem seja... eu optei por não ir a essas provocações, digamos, enfim, nem quero fazer adjetivações desse tipo de provocações. Eu sou uma pessoa cheia de energia e, sobretudo, uma pessoa cheia de convicções. E, aliás, tive a oportunidade de dizer, ele é há 15 anos membro do Conselho de Estado. Que conselhos é que deu para mudar a situação no país? Aos Presidentes da República. Não é? Portanto, esse é o primeiro ponto. Segundo, um jovem no Conselho de Estado. Quando me colocaram essa questão a mim, eu tive a oportunidade de dizer não vou garantir isso. O que não quer dizer que não venha a escolher. Mas não escolho apenas por ser jovem. Porque eu quero ter os 5 membros que eu tenho direito a indicar para o Conselho de Estado, quero pessoas que tenham uma visão do país onde os jovens tenham futuro. Portanto, eu estou mais preocupado com os resultados do que propriamente com a encenação. Pronto, eu agora tenho aqui um jovem, tenho aqui um idoso, tenho aqui uma pessoa com deficiência, tenho aqui uma mulher, tenho aqui um homem, tenho aqui... Quer dizer, eu acho que isso pode ter efeitos eleitorais, mas não produz necessariamente resultados na vida dos jovens. E a pergunta também é esta, mas que jovem? Vai haver uma eleição? Quem é que indica? Esse jovem tem uma visão conservadora ou uma visão progressista da sociedade? Esse jovem tem uma visão mais ligada a um país de futuro ou um país de passado? Portanto, eu acho que muitas das vezes as coisas são presas nesta dimensão. Para defender os interesses dos jovens portugueses, contem com a minha sensibilidade. E não excluo a possibilidade de ter, na minha indicação, digamos, jovens que possam estar no Conselho de Estado. Agora, a terceira dimensão. Eu quero ter uma conversa permanente convosco. E quero mesmo. E quero ser muito, 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 muito claro. Vocês são os meus melhores aliados. Na mudança que eu quero fazer no país, eu preciso dos jovens portugueses. Mas preciso dos jovens portugueses porquê? Porque têm ideias de futuro, são generosos, ao contrário do que diz, preocupam-se com a vida do nosso país, detestam a forma como se faz política em Portugal. Portanto, este é um conjunto de características que eu preciso de vós. Preciso que se mobilizem em torno, não de blá-blás, mas em torno de medidas concretas. Vamos supor que eu, a certa altura, digo, queridos amigos, esta geração está bloqueada. Vamos encontrar aqui 3 ou 4 eixos para mudarmos o nosso país em termos de cultura política, em termos de afirmação da ciência, da inteligência e de criarmos um país de excelência. Mas para isso nós precisamos de ter propostas concretas. Quem é que eu preciso, nessa altura, que esteja comigo? A dinamizar esses debates, a dinamizar essa discussão.
Os jovens. Dou um exemplo. Hoje um jovem que sai de uma licenciatura num curso de 10 anos, engenheiro de projeto, jurista, diretor de recursos humanos, qualquer coisa nesta área, vai bater à porta das principais da maioria das empresas em Portugal e não tem lugar. Porquê? São empresas de pequena e média dimensão. Têm 5 ou 6 trabalhadores. O gerente diz, desculpa, eu não preciso nada disso. Ora, se nós criarmos um plano de fusão nacional, de aquisição de empresas, que as empresas tenham uma maior dimensão, naturalmente eles sentem necessidade de ter essas profissões e essas qualificações. É difícil fazer isto. Quer dizer, nós temos muita competência, temos inteligência no nosso país e nós precisamos de mudar o nosso país. Precisamos que um Estado funcione e que não seja uma coisa pesada que arrasta aos pés e que só faz regulamentações e taxas e taxinhas. Nós precisamos de uma economia competitiva. A economia competitiva é aquela que gera mais dinheiro e, gerando mais dinheiro, através de uma maior produtividade, gera também melhores salários. Vocês sabem que em Portugal a média de trabalho de trabalhador é das mais elevadas da Europa. No entanto, menos produtivos. Há países que trabalham menos horas, como por exemplo na Alemanha, e que são mais produtivos do que nós trabalhando mais horas. Portanto, o problema não está na visão clássica da organização do trabalho e das empresas. Está numa visão moderna. E quem melhor em Portugal do que os jovens para me ajudarem a fazer isso? Nós temos que romper com bloqueios que existem no nosso país. E, portanto, nós precisamos deste espírito, desta dimensão. E eu estou desejoso de chegar a Belém e de promover este tipo de debates, com debates e de mobilização do país. Nós precisamos mudar o país. O país fez muito em 50 anos, fez coisas fabulosas, fabulosas, mas está num impasse. E as respostas que estão a ser dadas são as respostas do passado. Já se sabe que vão dar os mesmos resultados. Nós precisamos de organizar completamente o nosso país, precisamos de mudar completamente o nosso país. E por isso eu preciso muito dos jovens portugueses para fazermos esta mudança. Porque há uns velhos do Restelo em Lisboa que não querem. Porque estão incomodados, estão alapados, não é? Da nossa parte, acabamos as questões. Vamos agora dar voz ao público que nos assiste. Pronto, queria colocar uma questão muito simples, mas que considero que é importante para o seu percurso, para ir à segunda volta, que é o seguinte. Tem sido muito criticado por, não só nos debates, mas também nas conversas, não apresentar medidas concretas e que isso poderá impossibilitar uma união da esquerda no seu voto e uma passagem à segunda volta. Eu queria lhe perguntar como é que pensa levar isto aqui para a frente, tentando melhorar a sua candidatura neste sentido e no fundo é isto. Muito bem. Bem, a primeira, tenho sido muito criticado. É verdade e vou continuar a ser. Que eu não podia licenciar ninguém para ser candidato. Isso irritou muita gente. Eu, no dia 15 de junho, disse aos portugueses, sou candidato, não fiz acordo com ninguém, com nenhuma direção partidária, não tenho patronos, não tenho interesses, sou livre, não tenho amarras. Ora, uma pessoa que vem com esta força e com esta convicção e com esta liberdade, naturalmente, os interesses instalados perguntam-se, mas como é que é? Portanto, eu vou ser criticado. Faça eu o que fizer, vou ser sempre criticado. Segundo, propostas concretas. Ainda há pouco, nas respostas ao João e ao Francisco, eu tive a oportunidade de dar respostas concretas, a começar com este Plano Nacional de Aquisição de Pequenas e Médias Empresas. E tenho mais. Mercado de arrendamento, há 200 mil habitações que estão prontas a ser colocadas no mercado de arrendamento. Porque é que não são colocadas? Eu ontem estive em Benfica visitar uma residência para estudantes, onde há 120 camas. Sabem quanto tempo é que levou entre o projeto e a construção dessa residência? 11 meses. O que é que eles fizeram? Fizeram construções modulares, com qualidade, com lavandarias lá dentro. Bem, não vou agora fazer um detalhe. Portanto, eu tenho propostas concretas. Aborrece-me é ter que entrar num debate que é mais próprio das legislativas do que propriamente de uma eleição presidencial. Mas há uma coisa que eles não dizem, é que eu sou corrupto. Há uma coisa que eles não dizem, é que eu não sou sério. E eu tenho uma vida pública e privada que responde por mim. E comigo a corrupção vai ficar fora do Palácio de Belém. E a porta giratória dos interesses. Eu vim mesmo para mudar o nosso país. A questão da esquerda. Toda a gente sabe que eu sou militante do Partido Socialista, certo?
E que também toda a gente sabe que nos momentos em que eu fui confrontado com os meus valores e princípios, eu estive do lado dos meus valores e princípios. Quando em 2009 foi votada uma alteração à lei do financiamento dos partidos para permitir que entrasse dinheiro nas campanhas eleitorais sem controle, eu fui o único deputado que na Assembleia da República me levantei e que votei contra. E podia dar outros exemplos. Eu, muitas das vezes, também sou criticado pelos meus apoiantes porque não valorizo aquilo que fiz. Pois desculpem-me se o faço neste momento. Mas, verdadeiramente, a minha independência e a integridade está aqui. Mas eu liderei um processo de reforma do Parlamento Português em 2007 que foi votado por unanimidade por todos os partidos, com envolvimento de representantes dos mais diversos partidos. Portanto, toda a gente sabe de onde é que eu venho. Eu sou uma pessoa do espaço da social-democracia, do socialismo democrático. Sou uma pessoa que foi líder de um partido político em Portugal, do Partido Socialista, mas mais importante é para onde é que eu vou. Eu não sou candidato a Primeiro-Ministro. Eu sou candidato a Presidente da República. Eu quero ser o Presidente da República de todos os portugueses. Eu não vou para Belém para fazer oposição ao Primeiro-Ministro, para ser um Primeiro-Ministro de sombra, ou para levar um programa partidário. Dito isto, eu olho para o nosso sistema, digamos, para a vida política do nosso país, e acho que isto tem uma cultura de trincheiras. E eu quero fomentar uma cultura de compromisso. Os países nórdicos, há décadas, que têm parlamentos fragmentados e continuam a ter desenvolvimento e prosperidade, porque fazem uma coisa elementar, é conversar uns com os outros. Nós aqui enxovalhamos uns aos outros. Não há uma discussão séria na praça pública, não há uma discussão baseada na proposta, depois é um passa-culpas. Por isso é que o país, em grande parte, está como está. É isto que querem continuar a ter. Portanto, eu quero ser este presidente agregador. E porquê é que considero que é importante que a esquerda, o centro-esquerda, incluindo o centro-direita, vote em mim para estar na segunda volta? Porque o sistema está desequilibrado. Hoje nós temos um partido político em Portugal, fruto da escolha da votação dos portugueses, que tem a maioria das juntas, a maioria das câmaras, governa na Madeira, governa nos Açores, tem maioria no Parlamento, tem o governo. E, portanto, eu considero que a democracia é equilíbrio. E, portanto, eu considero indispensável que a área da esquerda e do centro-esquerda tenha na segunda volta um candidato. E, de preferência, tenha o Presidente da República. Não é para contrapor à outra maioria, já disse isso. Mas é para equilibrar o sistema para que todos os setores da sociedade portuguesa se revejam nas instituições da representação. Eu posso ser de um grupo minoritário, não é o meu caso, mas posso ser. Mas se tiver um deputado na Assembleia da República, está lá a minha voz. Se eu não tiver, não está lá a minha voz. Portanto, imaginem o que é metade do país estar sem representação nos órgãos de soberania. Eu acho que isso é um prejuízo para o desenvolvimento do país. Eu acho que isso é uma coisa que mata a necessidade de uma estabilidade política e de uma coesão social. O pacote laboral que está em cima da mesa. Como Presidente da República, com a minha sensibilidade, eu direi ao Sr. Primeiro-Ministro, veja lá, chamará a atenção. Não é em público, não é puxar as orelhas, mas é conversar com ele, é trabalhar com ele. Eu acho que isto está desequilibrado. Ora, se eu for da mesma maioria, vou-lhe dizer força, força, força. Portanto, é este equilíbrio que é preciso, este tempero, esta moderação. E, portanto, eu espero que as pessoas percebam que o único candidato que pode chegar à segunda volta para permitir este equilíbrio sou eu. E, por isso, eu dirijo-me a muitos eleitores, ainda há pouco estava a falar com um eleitor do Partido Comunista Português, em que ele, no final, disse, tem toda a razão, eu mudei o meu sentido de voto. E vou votar em si. Portanto, é isso que eu proponho. Eu quero equilíbrio, quero paz social, quero estabilidade política no nosso país. Para fazermos as mudanças. Não é porque sim. Nós vivemos num momento de muita urgência no nosso país. Nós temos muitas divisões, muito ódio. Nós precisamos de voltar a ter esperança. Nós precisamos de acreditar em nós próprios. A maior parte de vós, de certeza, que tem pouca esperança no país, no sentido, é sempre a mesma coisa, prometem, depois não fazem, depois a minha vida não melhora. Olha, nós não somos capazes, como povo, de fazer melhor. Das coisas que mais me irrita é ler e saber e estar sempre a ouvir aquele dignatário do Império Romano que um dia veio a Portugal e, quando regressou, disse: lá para o Ocidente existe um povo que não se governa nem se deixa governar.
é aquilo que mais me irrita, porque é dizer o pior que se pode dizer de um povo. Nós somos ou não capazes de nos sabermos governar, nos sabemos organizar, de saber mudar, de dar um rumo ao nosso país. Eu posso fazer uma pergunta. Se tudo correr bem, se tivermos o melhor governo do mundo, com todo o dinheiro, daqui a 10 anos onde é que está Portugal? Ninguém responde. Porque não há um desígnio. Se não há um desígnio, se a gente não sabe para onde é que vai, como é que sabe escolher o caminho? Anda em rotundas, à volta. Nós precisamos de um desígnio. Nós precisamos ter um país que cresça, que tenha excelência, que não esteja só dependente do motor do turismo, mas que seja capaz de que tenha diversificação da sua atividade económica. Precisamos de gente feliz. Precisamos de pensar o país de uma forma diferente. Há setores que, porventura, têm que trabalhar 40 horas, outros, se calhar, têm que trabalhar menos. Conciliar a vida pessoal com a vida profissional. A razão de estarmos nesta vida é sermos felizes. Não é trabalharmos para ver se conseguimos comprar um modelo mais XPTO de qualquer coisa. Ou andarmos sempre com a corda na garganta. Já repararam? Um casal que viva com o salário mínimo tem 1.700 euros, números arredondados, por mês. Se tiver que pagar 400 ou 500 euros de renda de casa, sobram-lhe por dia 30 euros. Desculpem, isto não é vida. Nós andamos com 2 milhões de pobres há 50 anos. Ao ritmo que temos vindo a diminuir a pobreza, depois dos apoios sociais. Ao nível que estamos a diminuir a pobreza, nós precisamos de mais 100 anos. E uma grande parte de quem é pobre é filho de pai pobre e é neto de avô pobre. Quer dizer que o elevador social não está a funcionar. As pensões são umas pensões, na maior parte dos casos, de miséria. As pessoas têm que escolher entre medicamentos. Desculpa, isto não é vida. E, portanto, claro, isto aqui pode ser melhorizando. Olha, toma lá mais 5 euros, mais 2 cêntimos, mais isto. Desculpa, isto não é país. E, portanto, nós temos que ter, enquanto se governa ao dia-a-dia, um presidente que tenha esta visão, que tenha esta determinação, que tenha esta capacidade. E é isso que eu ofereço aos portugueses. Mas os portugueses no dia 18 decidem. Primeiramente, eu gostaria de agradecer. Eu acho que é uma honra. Eu acho que eu não falo só por mim, mas por todos. É uma honra poder ter essa experiência. Pronto. E, assim, a minha dúvida se trata de uma questão que foi brevemente abordada, que seria mais sobre a crise habitacional acontecendo agora em Portugal. É inevitável quando a gente fala, o senhor próprio já mencionou um pouco sobre os próprios imigrantes que vêm assim, mas acaba por ser inevitável quando a gente tem mais fluxo de pessoas chegando, sejam pessoas que realmente procuram por uma vida melhor, eu falo isso como imigrante, ou então pessoas que têm um poder de compra muito mais alto do que o português médio e acabam, então, às vezes, tornando casas em Airbnbs e assim, e acabam por incapacitar que o mercado realmente funcione. Portanto, eu queria perguntar quais que são as suas propostas quando se trata da crise habitacional e até que ponto essa proposta não acaba por dar um clash com as propostas de imigração que o próprio senhor propõe. Certo. Bem, eu considero que a imigração, já respondi à pergunta, o João colocou-me, na necessidade de organizar, de regular, de controlar, e isso passa também por bons acolhimentos e por boa integração. Enfim, não sei se querem que entre em detalhe como é que isso se faz, mas eu considero isso essencial. Porque há imigrantes que conseguem uma integração mais fácil, por um conjunto de razões, a começar logo porque a língua é a mesma, e há outros que têm mais dificuldades, não apenas por causa da língua, mas também por causa da cultura. Não é? E eu acho que isso é uma coisa imprescindível de quem entra no nosso país, cumpra as regras do nosso país, que estão na Constituição, isso para mim é muito claro. No que diz respeito à habitação, há o fenómeno da imigração, é verdade, mas também há outros fenómenos que têm a ver com o facto de hoje haver cada vez famílias menos numerosas, ou se quiser, mesmo mulheres e homens que vivem sozinhos e, portanto, querem ter o seu espaço para afirmar a sua autonomia, mas depois há uma dimensão de quem investe porque neste momento é rentável fazer investimentos em ativos imobiliários e pôr a render com as rendas elevadas tal como estão. Portanto, como é que se pode ajudar a que as pessoas que tenham uma bolsa mais baixa a aceder a ter habitações? Do meu ponto de vista, estimulando o mercado de arrendamento para preços mais baixos, de acordo com aquilo que é a bolsa
das famílias que vivem em Portugal, e designadamente dos jovens. Julgo que tem que haver construção pública, mas a construção pública que tem que existir no nosso país pode ser uma construção modular, porque essa permite, num terço do tempo, em termos globais, oferecer habitação. Mas não pode pôr no mercado de arrendamento como se põe as outras casas, que custam 1 milhão de euros ou 800 mil euros. Portanto, isso é crucial. Depois há uma vertente mais estratégica que tem a ver onde é que essas pessoas podem comprar casas. E nós temos que acabar com ilhas sociais, onde aqui vivem os que podem comprar uma casa de 500 e ali vivem os que podem comprar uma casa de 1 milhão. Portanto, nós temos que encontrar também na organização, no planeamento das cidades, no urbanismo das nossas regiões, um equilíbrio e um planeamento que permita também uma coesão social. Porque ter uma casa é obviamente importante, mas também garantir que há coesão social entre diferentes, estratos económicos e estratos sociais é também muito relevante para que não se criem guetos, para que não se criem ilhas. Mas eu diria que, em síntese, em termos de combinação de construção e oferta de casas públicas e, simultaneamente, do estímulo do mercado do arrendamento, mas que se fixe em valores de rendas que sejam, portanto, que sejam acessíveis para os salários que se praticam em Portugal. O que aconteceu foi que, por exemplo, o salário mínimo cresceu muito em Portugal, mas, por exemplo, as rendas de casas cresceram muito mais. E aquilo que há 10 anos era uma coisa normal, eu tenho um emprego, logo posso pagar uma renda de casa, neste momento isso já não é verdade. Há muitos salários que não têm condições para poder pagar uma renda de casa. Primeiro de tudo, boa noite. Eu ia fazer uma questão sobre a proposta laboral, dado que já referiu também há pouco. No dia 20 de novembro, disse na RTP, e passo a citar, a proposta de alteração laboral do Governo surgiu do nada. E neste contexto recordou também que as greves, há cerca também de há 10 anos, momento que se vivia também uma governação também de PSD. Eu queria saber a sua opinião sobre estes dois acontecimentos, se tem alguma coisa a ver ou não, tem alguma correlação ou não. Os dois acontecimentos? A posse do PSD como governo e estas greves gerais. Se a greve geral está associada ao facto de haver um governo do PSD. É isso? Não, eu não faço essa ligação por uma razão. Primeiro, porque o governo do PSD já existe há 2 anos, salvo erro, não é? E só agora é que se coloca a questão da greve geral. E coloca-se a questão da greve geral perante uma proposta de alteração da legislação laboral que os trabalhadores consideram que é nociva para os seus direitos e que ataca os seus direitos fundamentais. Portanto, eu não associo a greve geral a razões político-partidárias. Associo a razões políticas de defesa dos direitos dos trabalhadores. Segundo, se reparar, esta alteração à legislação laboral não foi apresentada nas eleições, na campanha eleitoral. Surgiu agora. Nós temos um crescimento da economia, nós temos, digamos, uma taxa de desemprego estrutural, temos uma elevada taxa de emprego. Então a pergunta é porquê? Depois eu compreendia, e se hoje fosse Presidente da República tinha incentivado muito o Primeiro-Ministro a fazer isso, era fazer propostas de alteração indexadas a objetivos. Olha, eu quero uma economia mais competitiva e para isso eu vou fazer esta alteração, tal, tal e tal. Olha, eu quero que acabe a desigualdade salarial entre homens e mulheres, que é uma diferença de 16%. Então eu vou fazer isto, isto e isto. Olha, eu quero incentivar a que os jovens que saem das nossas universidades tenham bons empregos e qualidade. Então eu vou fazer isto, isto e isto. Ou seja, eu considero que, de certo modo, a discussão que tem havido sobre a legislação laboral é uma discussão do século passado e não é do século XXI. Não é do futuro. Portanto, eu considero que deve haver a alteração das legislações, todas as que forem necessárias, mas desde que isso se traduza num benefício para os portugueses e para a economia nacional. E aquilo que eu considero que são objetivos e programas a apontar, nada está nestas propostas nas mais de 100 propostas de alteração da legislação laboral. Por isso eu compreendo bem a angústia
e a necessidade dos trabalhadores poderem terem que recorrer a esta situação. Porquê? Porque, se reparar, a proposta foi entregue, se não me falha a memória, no verão, não é? Houve algumas conversas, mas as coisas não avançaram. E, portanto, não tendo avançado, os trabalhadores recorrem a esta, digamos, situação. Portanto, mas a minha resposta foi logo dada no início, não considero que exista uma ligação político-partidária, até porque, por exemplo, a UGT tem no seu seio militantes do Partido Socialista e militantes do PSD, e a decisão foi tomada por unanimidade. Unanimidade. Boa noite. Antes de mais, agradecer também este momento, esta conversa, este momento de partilha. A minha questão prende-se com uma coisa relativamente simples, mas ao mesmo tempo bastante complexa, que é o seguinte: uma vez que estamos perante um país extremamente assimétrico a nível de distribuição populacional, e uma vez que o António também vem de um município do interior, neste caso, eu queria questionar qual é que é a sua opinião acerca da necessidade aqui, efetivamente, de um processo não só de descentralização efetivo, mas também de uma necessidade clara de uma deslocalização, digamos assim, do litoral para o interior, para aproveitar todo o potencial que o nosso país tem a esse nível também. Claro. Obrigado. Sim, eu estou muito de acordo com os pressupostos da pergunta, porque nós temos um país desequilibrado. 2/3 da população portuguesa vive numa grande cidade entre Braga e Setúbal, com problemas acrescidos. Há pessoas que passam pelo menos uma hora e meia a ir para o trabalho, e muitas das vezes ensanduichados em transportes públicos ou em filas de trânsito, quando levam o carro, e também depois uma hora e meia para regressarem a casa. Ora, isto não é qualidade de vida. E, no entanto, nós no interior temos espaço e temos capacidade para organizar, digamos, as relações entre o mundo do trabalho e o mundo da vida familiar e pessoal completamente diferente. Ora, eu considero que nós devíamos pensar o país de uma forma mais estratégica e conseguirmos encontrar cidades de média dimensão que ajudassem a fixar pessoas e com mais qualidade de vida. Vamos lá ver. Para isso é necessário o quê? Bons estabelecimentos de ensino, boas escolas, acesso a tempo e horas a cuidados de saúde, fruição cultural, e eu julgo que isso pode acontecer. Eu sou uma pessoa que nasceu a 15 km da fronteira com a Espanha e nunca olhei para a Espanha como uma fronteira, em nenhuma das suas dimensões. E, portanto, zonas no interior que estão a uma distância, por exemplo, de Madrid, tão equivalente como estão do Porto ou estão de Lisboa. Portanto, este mindset completamente alterado, no sentido de perceber que os territórios podem dar às pessoas aquilo que elas andam à procura há tantos anos, desde que tenham um nível de rendimento e que possam aceder digamos, a esses cuidados de educação, de saúde e de fruição cultural, eu julgo que faria do país um país, digamos, mais feliz. Depois, hoje nós conseguimos trabalhar para economias de escala ou mesmo para serviços públicos a partir de qualquer ponto do país, desde que haja uma rede de internet de banda larga e que se consiga fazer isso. Eu, quando estou em Penamacor, enfim, faço as minhas coisas normais, como se estivesse a trabalhar em Lisboa ou noutro sítio qualquer. Portanto, eu julgo que há aqui um problema de planeamento, de organização, que permita às pessoas ter uma vida mais tranquila, uma vida mais equilibrada. Pronto, terminado então o espaço de perguntas, vou dar agora espaço a António José Seguro para se dirigir aos portugueses. Esta é a sua câmara, tem então um minutinho para se dirigir. Não, eu só quero é agradecer-vos muito. Eu gostava era de responder e continuar este diálogo. Entusiasmei-me, gostei imenso de estar não só com as perguntas, mas vi que na assistência havia expressões de interesse, de concordância, e pronto, eu sou assim. Para quem não me conhece, é muito claro. Eu sou um inconformado, sempre o fui no meu tempo de juventude. Só para vos dar o exemplo, sabem que quando eu fui líder da Juventude Socialista, o preservativo era um tabu na sociedade portuguesa. Não havia anúncios a preservativos na televisão. E numa campanha eleitoral, porque a SIDA estava a espalhar-se entre os jovens, nós lançámos uma campanha de um preservativo. Claro, os conservadores caíram logo em cima de mim. Mas graças a isso, entre outras coisas,
era uma rosinha que dizia deixa-me seduzir-te. E depois lá dentro tinha as indicações e precauções em relação ao preservativo. A partir daí passou a ser um assunto discutido, enfim, sem tabus, sem qualquer tipo de problemas, e passou a haver, inclusivamente, as empresas comerciais a fazerem essa publicidade. Portanto, Timor era uma causa que não era abraçada por praticamente ninguém. Eu recordo que quando o Xanana Gusmão foi detido, éramos 20 no Marquês de Pombal a chamar a atenção para essa causa de Timor-Leste. O fim do serviço militar obrigatório. Havia obrigatoriedade da prestação de serviço militar. Para quê? Eu próprio fiz serviço militar obrigatório. Mas para quê? Acabámos com esse serviço militar obrigatório. E esta minha visão de uma sociedade e de um país europeu, de um país moderno, de um país aberto, de um país arejado, de um país de cultura, de um país de ciência, de um país que não deixa ninguém para trás, é aquilo que eu transporto hoje para esta minha candidatura. Eu continuo indignado, inconformado. Só que agora considero que posso ter instrumentos para ajudar a melhorar o meu país. Eu não venho pedir nada. Eu venho dar em troca o que o meu país fez por mim. E portanto é isto que eu trago. Enfim, não é bem um minuto, é só agradecer-vos do fundo do coração. Eu sei que há coisas mais importantes do que estar a ouvir um candidato a Presidente da República, mas no fundo é o nosso país que nos une e eu fico grato por terem partilhado este fim de tarde aqui em Coimbra, que eu não esquecerei. Bem-aja. Pronto.